Paz do Senhor, amém? Não sei se você tem conseguido perceber a atmosfera aqui nessa manhã, desde quando começou aqui a arrumação, a limpeza, a abertura, as canções. Vou te ajudar a discernir um pouquinho o que está acontecendo aqui. Davi, põe um título aqui para mim. Escreve aí, Igreja Gloriosa. Amém, irmãos. Já é difícil, ainda filmando, a barriga até dói. Vai colocando aí, Davi. Eu gostaria de começar esse assunto fazendo uma pergunta para você. Quem nós somos como igreja? Quem nós somos? E o que isso representa para a nossa sociedade? Quantos acreditam que nós estamos vivendo tempos difíceis? Levanta a mão. Nós estamos vivendo tempos difíceis, mas, irmãos, o que me preocupa nem é tanto o que acontece do lado de fora, porque o mundo ele é caído. Não dá para esperar nada de bom. Pode uma árvore ruim produzir fruto bom? Não pode. Então o que acontece no mundo é daí para pior, porque o mundo é assim mesmo. O que me preocupa é o que acontece do lado de dentro. Sabe, um perigo da igreja nos últimos dias é uma coisa chamada indiferença. A indiferença é algo assim muito perigoso. A Bíblia diz que nos últimos dias, nesses dias difíceis, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E esse texto não está falando do mundo, não está apontando para o mundo. Esse texto, onde o amor se esfriaria, aponta para nós. Por ver tamanha iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E corremos o risco de cair nesse negócio chamado indiferença. Nós estamos aqui reunidos, isso é muito bom. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né? Então a gente está aqui, nós aceitamos o Senhor, reconhecemos Ele como nosso Deus, vivemos a nossa vida aqui, e o bicho está pegando lá fora, mas eu já fiz a minha escolha, eu estou aqui, estou salvo, estou no meio da família de Deus. Tem um texto em Mateus 5, se eu não me engano, 5:46, Jesus diz assim, ó: que valor há se você só ama quem te ama? Não fazem assim também os publicanos? E ele segue, né, no 47, ele fala assim, e quando vocês saúdam só os seus irmãos, qual é o valor disso? Não fazem também assim os gentios? Então, irmãos, nós temos uma missão. É muito bom sermos a igreja do Senhor. Eu quero falar aqui sobre algumas verdades sobre a igreja, mas eu também quero falar sobre o propósito. Então nós vamos seguir aqui. A igreja, assim como a vida do ser humano, ela é formada por ciclos geracionais, né? Cada geração ali vai viver as suas experiências com Deus, e cada geração ela tem a responsabilidade de manifestar a glória de Deus. Nós somos um testemunho vivo para a nossa geração, né? O mundo ele está difícil, o mundo ele está de mal a pior e só vai piorar. Mas qual é a resposta que Deus deixou para o mundo? A resposta somos nós. Nós somos essa resposta para o mundo. Nós somos aqueles que vamos refletir a glória de Deus. E é importante a gente saber disso. Quando a gente estava estudando lá o estudo de Efésios, tinha ali um roteirinho, não sei quantos conseguiram seguir a risca ali aquele roteirinho, mas tinha lá, né, verdade sobre o propósito, verdade sobre nós, verdade sobre a igreja. E a gente estudando ali na nossa cela, eu percebi que sempre quando chegava nessa parte de verdade sobre a igreja, dava uma enroscadinha assim.
Aí eu comecei assim, falei, cara, acho que a gente precisa falar com a igreja algumas verdades sobre a igreja, né? É importante a gente entender quem somos e por que estamos aqui. Davi, põe um texto aqui para mim. De 1 Pedro 2, a partir do 9. Amém. Vamos ler todo mundo junto aqui? Ó, no 3, tá? 1, 2, 3. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse texto aqui já nos dá um norte de quem nós somos e por que estamos aqui. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Pode deixar esse versículo aí, tá, Davi? A gente vai seguir falando outro aqui, mas você pode deixar esse daí. Geração eleita. Efésios 1. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante deles em amor. João 15, a partir do verso 16. Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei, para que vades e dei muitos frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome, ele vos conceda. João 15. Aqui já foi. Não fomos nós que escolhemos o Senhor, irmão. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes de tudo, ele já tinha nos escolhidos para sermos santos, irrepreensíveis e para sermos uma igreja frutífera. Amém? Segundo, sacerdócio real. Êxodo 19, verso 6, diz assim: E vós sereis para mim reino sacerdotal e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Isaías 61, verso 6. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Tem um fato curioso aqui sobre o sacerdócio, que Deus, ele criou o homem para estar com ele, para ter comunhão com ele, né? O homem, por causa do pecado, ele ficou separado de Deus, e na história da igreja ali, no Antigo Testamento, a gente vê que Deus levanta homens para estar com ele, né? Os chamados sacerdotes, e para mediar também entre Deus e o povo. E tem um fato curioso, que o sacerdote, ele não podia ser rei, e nem um rei também podia exercer esse ofício sacerdotal. Mas Jesus, o nosso sumo sacerdote, ele se tornou rei e sacerdote. O Senhor está exaltado, ele está acima de tudo, ele está num trono cheio de glória. E ele está intercedendo por nós. Ele é o nosso rei, ele é o nosso sacerdote. E eu queria chamar a atenção de você para um versículo. De Efésios capítulo 2, verso 6, que diz assim, ó: Deus nos ressuscitou com Cristo, e com ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus.
Jesus, ele recebeu toda a glória. Ele foi exaltado. Foi dado a ele um nome que está acima de todo nome. Ele está no lugar mais alto que se poderia estar, reinando num trono. Mas Jesus, ele olha para aquele trono, irmãos. Ele fala, eu não vou reinar aqui sozinho, não. A igreja vai reinar comigo. E ele nos entronizou com ele, irmãos. Você consegue entender quem é você? Você consegue entender do que você faz parte? Quero seguir aqui. Nação santa. Interessante a gente falar sobre a santidade. E importante a gente entender também sobre santidade e santificação. Porque a santidade, ela é um atributo de Deus que não muda. Deus, ele é santo. Sempre foi santo. É santo e sempre será santo. Não muda. E a santidade de Deus, ela tem alguns aspectos. E um dos aspectos dessa santidade é que Deus, ele está separado de tudo. Nós vimos lá, né, nos atributos, nesse estudozinho que a gente está fazendo. Deus, ele está separado de tudo. E diz as Escrituras que Deus, ele criou o homem ali, a sua imagem, a sua semelhança. Então Deus também nos criou santos, cumprindo aquilo que está escrito em Efésios, que antes da fundação do mundo, ele nos escolheu nele, nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis. Então Deus também nos criou para estar com ele, para sermos separados, para estar diante dele. Então a santidade, um dos aspectos da santidade é a separação. Deus, ele está separado de tudo e nos criou para sermos separados também, para vivermos para ele. Mas aí veio o pecado entrou na vida do homem e corrompeu essa santidade, né? Aí nós não somos mais separados para Deus, mas ficamos separados de Deus, né? E Jesus ali, quando ele morre na cruz, né, diz as Escrituras que o véu, ele se rasgou. Então essa separação que existia, ela não existe mais. Não existe mais. Nós temos livre acesso a Deus. Nós somos uma igreja separada. Nós somos uma igreja santa. Mas ainda não tem problema? Tem problema. A gente ainda, de vez em quando, aparece alguns escândalos, alguns tropeços. A gente erra, a gente não erra. Mas isso não diminui o que a igreja é. A igreja continua sendo santa. Mas nós estamos, aí entra um outro aspecto da santidade de Deus, que é a pureza. Deus, ele é puro. Deus, ele não tem mistura, nada. E o homem, quando ele pecou, o pecado contaminou o homem perdeu a pureza. Ele não ficou só separado de Deus, mas ele ficou corrompido, não se prestava mais para nada. O homem sem Deus é inútil, não presta para nada. E aí entra esse processo de santificação. Jesus ali na cruz, quando ele morreu, o véu se rasgou, já não há mais separação, mas aí também inicia um processo de santificação, onde Deus vai restaurar em nós o quê? A pureza, através do seu poder que opera em nós. Jesus, ele está trabalhando, ele se santificou por nós, e nós estamos sendo santificados pelo Espírito Santo, para restaurar também em nós a pureza. Mas isso não diminui o que a igreja é, mesmo com todos os problemas que a gente vê. Só queria abrir um parênteses, fazer uma correção em algo que eu já falei aqui, um exemplo que eu ouvi uma vez de alguns pastores. Eu já falei sobre isso, eu já ouvi alguns irmãos aqui falando, né? Eu não creio que isso é uma heresia, não. Mas eu penso que a gente precisa fazer um ajuste, porque senão pode dar impressão ruim para quem ouve. Lembra aquele exemplo que a gente fala sobre a arca? Quando Deus ali vai derramar o seu dilúvio, né? E aí Noé constrói aquela arca. O que tinha ali dentro da arca, né? Muitos animais. Então a gente já demos alguns exemplos assim, que era um lugar que tinha muito barulho, possivelmente um lugar sujo, possivelmente um lugar que cheirava mal, mas era melhor estar lá do que estar do lado de fora, porque do lado de fora era o quê? Só morte e destruição. Mas a gente precisa tomar um cuidado com esse exemplo, que ele pode esvaziar um pouco a igreja do que ela é. Nós temos uns problemas, tem uns probleminhas aí, algumas coisas acontecem,
Irmãos, mas a igreja, ela é gloriosa. A igreja, ela é santa. Amém? Então, só abrir esse parênteses aqui, eu corrigi esse... É um exemplo assim que eu não quero mais falar não, porque pode soar ruim, pode esvaziar um pouquinho a igreja do que ela é. A igreja está ruim, a igreja anda meio mal, mas mesmo assim é melhor estar aqui, né? Mas isso não é a igreja. A igreja é isso aqui, ó. Igreja é a geração eleita, é o sacerdócio real, a nação santa, o povo exclusivo de Deus. É isso que nós somos. É isso que nós somos. Não deixa que nada venha esvaziar de você esse princípio. Ainda que você veja muitos problemas, muitas coisas acontecendo. Deus, ele está santificando, irmãos. E tem uma coisa, irmão, sabe, que eu creio. Quando as coisas vêm para a luz, os escândalos vêm, as coisas aparecem. Sabe por quê, irmãos? É porque Deus está santificando. Porque Deus, ele não trata pecado escondido. Tudo que está de errado vai vir para a luz. Todas as coisas. Então não se assuste. É Deus santificando. Não fica apontando o dedo, criticando a igreja, quando você vê algumas coisas aparecendo. Deus está santificando, irmãos. Ele está trazendo luz. Nada vai ficar encoberto. Nada. Amém? Próximo tópico aqui. Povo exclusivo de Deus. 1 Coríntios 6, verso 20. Pois fostes comprados por um alto preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Atos 20, verso 28. Concluindo, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como episcopos para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com o sangue do seu Filho unigênito. Irmãos, a igreja, ela tem um dono. Deus, ele é o dono da igreja. Foi pago um alto preço, irmãos, para que a gente estivesse aqui. Imagina você vai comprar um carro, aí você gosta daquele carro, e aí você vai lá comprar, quando você chega lá para o vendedor, fala assim, Edu, qual o preço desse carro? Aí o Edu fala assim, ó, esse carro custa a vida do teu filho. Consegue entender o valor que você tem? Consegue perceber o valor que Deus pagou por você? Nós fomos comprados pelo sangue. O preço foi o Filho de Deus. Deus, ele pagou com o sangue do seu próprio Filho para que a gente pudesse estar aqui. Olha o teu valor. Olha só o que nós somos. Você pode aplaudir o Senhor? Partezinha ali do final, depois eu falo. Falamos um pouquinho aqui do que a igreja é. Deu para entender o que a igreja é? Deu para entender do que você faz parte? Deu? Eu queria falar de algumas características que aí vai nos ajudar a entender essa segunda parte, que é o nosso propósito. Primeira coisa sobre a igreja ela tem algumas características. Primeira, ela está revestida de autoridade. Amém? Lucas 9, verso 1 e 2. Havendo Jesus convocado os 12, concedeu-lhes poder e completa autoridade para expulsar todos os demônios, assim como realizarem curas. Igualmente, os enviou para proclamar o reino de Deus e curar os doentes. Nós estamos revestidos, irmãos,
de autoridade. Se você olhar para a medicina ela evoluiu bastante. A tecnologia, a ciência, tudo está bem avançado, não está? Mas toda doença tem cura? Tem um monte de doença que não tem cura. Mas sabia que a igreja ela pode entrar num hospital e ficar diante de alguém que está doente, que não tem cura, e impor as mãos dessa pessoa ser curada? Esses dias eu estava com a Paula e o Gladson no carro, e eu não sei se vocês repararam, mas eu não gosto muito de usar blusa. Eu sou meio calorento, não gosto muito de usar blusa, os adolescentes ficam me zoando lá dia de célula, mas está tudo bem. Eu não sou muito chegado em usar blusa, aí a gente estava ali no carro, porque para eles estava um pouquinho frio. E eu estava de camiseta. E, Renato, você não sente frio, não? Não sente frio? Aí surgiu um assunto ali, a Paula falou, Renato, a gente caminha já há tanto tempo, e eu não lembro assim de um relato de você ter ficado doente. Não lembro de você ter ficado doente. Aí eu contei um testemunho para ela, vou contar para vocês. Eu tive uma infância muito difícil nessa questão de saúde, porque a minha mãe ela foi adotada pelas tias dela, né? E as tias dela sempre deixaram bem claro para ela, falaram assim, ó, o dia que você engravidar é rua. Isso sempre foi muito claro. E aí, quando minha mãe estava para fazer 18 anos, ela conheceu meu pai e aí engravidou. E aí minha mãe, com medo ali das tias, ela tentou fazer um aborto. Mas aí, como vocês estão vendo aqui, não deu muito certo, porque eu estou aqui. Desde lá o Senhor já tinha um plano. Ele é bom. Por isso que às vezes vocês olham para ter uns negócios meio assim, tem alguma sequela. Isso explica, Marquinhos, algumas coisas. Mas a consequência disso foi que eu nasci prematuro. Eu nasci ali de 6 meses e poucos dias, assim, foi um nascimento ali de muito risco, e isso gerou que eu acabei ali crescendo uma criança doente. Eu tinha uma doença chamada broncopneumonia asmática. Dizem aí os médicos que tudo que está relacionado à asma é uma doença crônica, né? Não tem cura. E eu passava ali parte da minha vida sempre nos hospitais, internados. Aqui em Guarulhos eu sempre morei em Guarulhos, né? Desde pequeno, nasci em Santana, mas meu pai já veio morar aqui em Guarulhos. Então, aqui em Guarulhos tinha um hospital chamado Menino Jesus. Não sei, os mais velhos talvez podem lembrar, porque já não existe mais, né? Mas tinha esse hospital aí chamado Hospital Menino Jesus. E ali, irmão, praticamente era a minha segunda casa. Porque de 6 em 6 meses eu estava lá. Já conhecia os enfermeiros, já sabia toda a logística do hospital, eles já me consideravam da casa, embora fosse uma situação ruim, mas eu estava sempre lá, então já era conhecido, né? E quando eu completei 9 anos e um pouquinho, eu tive uma crise muito forte, como sempre tinha, e eram crises assim muito ruins, porque eu chegava a ficar 15, 20 dias internado, era bem ruim mesmo, era pesado. E eu ficava ali tomando a medicação. E aí, quando eu completei 9 anos, eu tive essa crise, fiquei internado. Só que tinha um fato novo nessa história. Meu pai ele é pedreiro, né? E os nossos vizinhos ali, eles congregavam numa comunidade chamada Metodista Wesleyana. E aí meu pai foi ali contratado para edificar ali a igreja. Tô brincando. Edificar ali o templo, né, que os irmãos iriam se reunir. E aí acabei conhecendo aquele pessoal e por vontade própria, assim, meu pai e minha mãe não iam, mas eu gostei e comecei a ir lá e frequentar a escola dominical, era perto de casa. E quando eu tive essa crise, eu cheguei lá no primeiro dia ruim, né, como eu sempre chegava, já me colocaram um soro, já fiquei lá internado. No segundo dia, que foi o dia de visita, as irmãs do grupo de oração foram lá. E aí oraram lá por mim. O que aconteceu? Mudou o plantão, chegou o médico da noite, foi examinar o prontuário, viu lá tudinho. Quando ele veio me examinar, eu falei, tem alguma coisa errada. Aí chama diretor, chama lá, toda a pediatria foi lá. Falei, esse menino não tem nada. Não, não é possível. Esse menino chegou aqui quase morrendo. E agora ele não tem nada.
Aí, resultado disso, eu fiquei mais uma semana lá em observação, porque eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Irmãos, foi a última vez. A última vez. Nunca mais. Entende a diferença que a igreja faz? A medicina não podia me curar. Mas a igreja, revestida de autoridade, ela entrou naquele lugar. E com a autoridade que foi dada a ela, ela repreendeu a enfermidade. Sabia que nós temos autoridade, irmãos, até sobre a morte? Sabia que você pode ir num velório, impor as mãos sobre o morto e o morto ressuscitar? Nós temos um caso assim no nosso meio, não sei quantos conhecem a história do Felipe Flecha, mas o Flecha, quando ele nasceu, ele teve não sei se foi uma parada cardíaca, respiratória, não sei o que aconteceu, mas deu um problema lá, aí pegaram ele, colocaram no carro para levar para o hospital. Aí no caminho perceberam que já foi. Aí em vez de seguirem para o hospital, foram para a casa do irmão. Chegou lá, a igreja estava lá, irmãos. O que você acha que aconteceu? A igreja impôs as mãos com a autoridade que Deus deu a ela, a autoridade que Jesus repartiu. Eles impuseram as mãos e o menino está aí hoje, vivo, glorificando ao Senhor, uma testemunha viva. Pode aplaudir o Senhor? Segunda característica, ela está revestida de poder. Atos 1, verso 8. Contudo, recebereis poder, quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, e como toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Efésios 3, verso 20 e 21. Aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, para todas as gerações, por toda a eternidade. Nós somos revestidos de poder. Nós somos uma igreja poderosa. Deus, ele nos deu poder. Eu fiz uma pergunta para os irmãos, esse dia a gente estava reunido, eu falei, o que você pensa quando você ouve esse texto de Atos 1:8, que fala assim, ficai-vos lá em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e serão minhas testemunhas. Você não precisa ter medo de falar que você é poderoso. A gente não vai sair voando, não vai cuspir fogo, né? Nós não somos esse tipo de poder, né? Mas Deus nos deu poder, primeiramente, para sermos o quê? Para sermos como Ele é, santo, puro. O poder de Deus, Ele opera em nós, nos santificando e nos transformando dia a dia à imagem do nosso Senhor. Esse poder nos transforma, esse poder opera em nós. Mas esse poder, ele também é nos dado para que a gente possa fazer. Jesus, ele nos deu uma missão. Falou, ide por todas as nações, pregando o evangelho, fazendo discípulo. Então nós temos um poder em nós para fazermos discípulo, para fazermos aquilo que ele nos deu, para cumprir essa missão, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Paulo, ele diz assim, que o reino de Deus, ele não consiste só em palavras, mas em poder. Uma outra situação, falando com alguns irmãos, ele fala assim, eu não venho a vós apenas com palavras persuasivas, mas com demonstração de poder. O reino de Deus é manifestação do poder. A igreja de Jesus, ela está revestida de poder. Poder que vai mudar toda essa situação. Nós temos esse poder em nós. Terceiro característica. A igreja, ela compartilha
do governo do Senhor. Quero ler um texto aqui, Efésios 1, versos 22 ao 23. Também sujeitou tudo o que existe debaixo dos seus pés e o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há e o concedeu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe em toda e qualquer circunstância. Jesus, ele foi posto como cabeça. Jesus, ele é o governante. Ele é o Senhor. Ele é tudo. Mas você já viu uma cabeça andar sem corpo? Ou um corpo andar sem cabeça? O corpo, irmãos, está unido com a cabeça. Nós estamos unidos com Cristo. E em breve, Deus esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Nós partilhamos do governo do Senhor. Uma igreja gloriosa. Próxima característica. João 17, versos 22. E eu lhes dei a glória que a mim me destes, para que sejam um, como nós somos um. O Senhor repartiu a glória dele conosco. Nós somos uma igreja gloriosa. Temos problemas? Nós temos problemas. Temos dificuldades? Nós temos. Mas Deus repartiu conosco a sua própria glória. Nós somos uma igreja gloriosa. Última característica. Nós somos a noiva do Senhor. Cleito começou aqui junto com Marquinhos, lendo um texto falando da noiva. E eu queria agregar a esse texto. Apocalipse 19, verso 7, que diz assim: alegremo-nos e exultemos e demos glória a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a sua noiva já está preparada. Irmãos, esse assunto tem enchido o meu coração. Esse assunto ele aponta para nós quem nós somos e aponta para nós uma responsabilidade. Eu penso que o entendimento sobre isso pode mudar os nossos dias. Eu queria encerrar esse assunto. Gostaria de fazer uma oração. Queria chamar o Alceu aqui. Pode vir para cá, meu irmão. Cooperar comigo aqui. Queria só ler mais uma vez aqui com vocês. Põe lá, Davi, primeiro versículo. Vocês, porém, são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui está a nossa identidade. E aqui está o nosso propósito, irmão. Não podemos viver como igreja sem propósito. Nós temos um propósito. É muito bom a união. É muito bom o companheirismo. Desfrutar dessa família. Né? O Senhor, a Bíblia diz que o Senhor fez o solitário habitar em família. Se a gente pensar na história da igreja, irmãos, acho que tem um monte de gente aqui que você nunca imaginou que você iria conhecer. Um monte de gente aqui que você... Cara, como que Deus ajuntou esse povo? Mas Deus, ele fez isso, irmãos. Deus, ele nos ajuntou. Deus nos colocou nessa terra. E essa é a nossa vez. É a nossa geração. Nós somos responsáveis, irmãos, de mostrar a esse mundo a glória de Deus.
existe uma responsabilidade sobre nós. A gente não pode se conformar com a indiferença. A gente não pode se conformar, irmãos, de passar um ano e a gente não batizar ninguém. Não pode. A gente não pode se conformar, irmãos, de todo ano a mesma célula, com as mesmas pessoas, os mesmos líderes. Não pode se conformar com isso. Alguma coisa pode estar errada. Porque olha só o que nós somos. Nós não podemos nos conformar. No final, o amor de muitos se esfriaria por causa dessa indiferença, de olhar para o mundo. Meu, esse mundo não tem mais jeito. Daí é só para pior. Vamos viver a gente aqui. Tá tudo bem. A gente cuida uns dos outros. A gente apacenta uns aos outros. E no final todo mundo aqui vai ser salvo. Mas a Bíblia diz que a vontade do Pai é que todo homem seja salvo. Essa é a vontade de Deus. E é por isso que nós estamos aqui, para que o mundo veja a sua glória através da igreja. Amém? E eu queria orar para que você despertasse por isso. Você despertasse para quem você é e para aquilo que você tem que fazer. Eu sei que a gente tem sonhos, a gente tem projetos, a gente vive a nossa vida. Irmão, mas não caia no engano de viver preocupado apenas com o que você tem que fazer, com aquilo que você tem que conquistar. Ficar preocupado em viver para você. Você tem um pai que cuida de você. Você tem um pai que te supre. Você tem um pai que te guia. Você tem um pai que te ama, que te corrige. Fica preocupado com o que é a vez de comer, com o que é a vez de beber. Fica preocupado com isso. O pai, ele cuida. Não vê os pardais, não vê os lírios do campo. Não são vocês mais valiosos do que os pardais? Fica preocupado. Muita gente, irmãos, está preocupado com o dia de amanhã, com seus afazeres, seus projetos, com as suas conquistas. E o tempo passa. Nós não somos como Deus, infinitos, né? Nós somos seres finitos, nós temos as nossas limitações. Eu cheguei aqui, eu tinha 22 anos, hoje eu já tenho 40. Amanhã, daqui a dia 60, 80 e minha vida vai passar aqui. E o que eu fiz pro Senhor? Eu posso conquistar muitas coisas. Posso carreira profissional, adquirir bens, posso fazer muitas coisas. Mas e pro Senhor? Quando tudo isso passar, o que eu vou apresentar a Deus? O que eu vou apresentar para Ele? Vou apresentar que eu construí uma bela casa, que eu conquistei carro, que minha empresa prosperou? O que eu vou apresentar? O Senhor vai falar: tá bom, filho, mas e a missão que eu te dei? E aquilo que eu pedi para você fazer? E aquele talento que eu te entreguei? Com o que você se preocupou? Essas coisas são passageiras. Tô dizendo, irmão, que ninguém tem que construir, que ninguém tem que... Não é isso que eu tô dizendo, irmão. Não é isso. Tô dizendo pra gente se preocupar. Eu não sei se vocês lembram a última mensagem que o Daniel lá da África, ele ministrou aqui, antes de ele ir embora. Não sei se vocês lembram, mas fala ali daquele povo que estava cativo, que era escravo, e Deus liberta aquele povo. O povo volta para suas terras e eles começam a fazer o quê? Cada um buscar seu próprio interesse. Esqueceram do tempo, esqueceram das coisas do Senhor, começaram a viver para si mesmos. Vocês lembram dessa mensagem que o Daniel ministrou? Isso é um risco, irmão. Diz as Escrituras que nos últimos dias seriam como nos dias de Noé. As pessoas casavam, davam-se em casamento, comiam, bebiam. Qual o problema, irmão? De comer, de beber, de dar-se em casamento. Não tem problema. O problema é que esse texto está querendo dizer é que as pessoas estavam vivendo para si. Elas estavam indiferentes com o que acontece do lado de fora. Nós não podemos ficar indiferentes. Quem tem parentes aqui que ainda não conheceram o Senhor? Nós temos parentes que ainda não conheceram o Senhor. Quem é responsável? A nossa geração. Quem tem amigos aqui que ainda não conhece o Senhor?
Quem é responsável, irmãos, em pregar, em manifestar a glória de Deus para essas pessoas? Somos nós, irmãos. Essa geração é nossa responsabilidade. Precisamos viver como igreja e cumprir a nossa missão. Nós temos uma identidade, nós temos um propósito e nós temos toda a capacitação do Senhor para ir além, para avançar, para ser sal, para ser luz nesse mundo. Jesus, Ele nos capacitou. Amém? Queria orar por você. Eu não sei se tem alguém aqui frio, desanimado, tem vivido suas vidas, tem participado de reuniões, participa da célula, mas se vê triste, se vê vazio. Eu não sei se tem alguém aqui. Eu queria orar por você, para que você saísse daqui, não só com uma certeza aqui, na tua mente, mas com uma certeza no teu coração, de quem você é, que o Senhor, Ele te enche, que o fogo do Senhor caia sobre você, e te renove, te fortaleça, acenda em você uma paixão, irmãos, pelo que você é isso tudo que está escrito. Você faz parte dessa igreja gloriosa, essa nação santa, essa geração eleita, e você não viva, irmão, à margem disso não queira para a tua vida menos do que isso, porque isso foi Jesus que estabeleceu, irmãos. Glória a Deus. O Renato já vai orar. Eu queria só cooperar aqui, porque, sabe, irmãos, eu também fui um desses que acabei dando esse exemplo, né, que o Renato falou da igreja e tal, embora foi num outro contexto, mas não quero nem me justificar. Mas hoje pela manhã eu acordei e incrível como Deus é tremendo, porque eu acordei que eu estava fazendo um casamento. Falei até pro Cleito, pro Gladys, eu acordei que eu estava fazendo um casamento. Eu nem sei quem é os noivos, então quem está solteiro nem adianta animar, né? Porque eu não lembro quem era. Mas eu lembro que eu lembro o que eu falei para os noivos, sabe? Eu lembro que eu falava. E eu comecei a ver aquele casamento, sabe? Uma coisa, não sei se você já teve um sonho assim que você parece que você consegue ver o ambiente, né? E eu tô crendo que Deus está confirmando essa palavra, porque a noiva, a expectativa dela, quando chegou no local do casamento, era ver o noivo. E ela ficava assim, né? Queria ver o noivo, por quê? Ela queria ver aquele que seria o supridor dela, o sustentador dela, o marido dela. Mas olha que interessante. Mas a grande expectativa da plateia, de quem estava ali, era ver a noiva. Ninguém queria ver o noivo naquela hora, eles estavam ansiosos para ver. E a cerimônia de casamento, ela é assim. E foi isso que eu vi. Eu via uma noiva entrando e as pessoas querendo ver a noiva, procurando saber quem é a noiva, como ela vai estar vestida, como é que ela vai estar. Irmãos, a música mudou. Estava tocando uma música, a noiva entrou, começou outra música. Porque a noiva é a grande expectativa. Amém? E vendo o Renato falar, meu coração encheu, porque mal ou não, bem ou ruim, sei lá como é que a gente pode estar, mas a verdade é que nós somos a grande expectativa. Eu falei, Deus, a gente vive dias difíceis, mas eu não posso negar que a ardente expectativa do mundo está em mim. Entendeu? A grande expectativa das pessoas que estão ao meu redor está em mim. E às vezes eu acho que não é, que é o pastor, que é outra igreja. Eu vi uns irmãos falando essa semana, e eu dei graças a Deus de igrejas crescendo, multiplicando. E eu falei, Deus, que bom que tem gente fazendo, falando, cumprindo. Mas Deus foi meu coração, mas é você. Sou eu.
Porque às vezes a gente quer transferir para os de fora, para quem está fazendo. Não, mas e o mundo ao nosso redor? Qual é a expectativa deles? Na noiva. É em mim. Amém, irmãos? Nós, fala assim, eu. Fala nós, não, fala eu. Sou a grande expectativa. Eu sou a resposta para aqueles que estão ao meu redor. Amém? E eu sei o que o Renato quer dizer. Se talvez você não tenha sentido isso, então vem aqui para frente para a gente orar por vocês. Talvez se você não tenha sido essa expectativa, não se vê dessa maneira. Vamos orar aqui, irmãos, para a gente passar a ser isso. Amém? Eu sou o primeiro. Quero que você ore por mim, Renato. Amém, meus irmãos. Coração transformado, coração que é